Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, para nossa meditação na palavra do Senhor Jesus, aqui em 2 Reis, capítulo 5, aonde você estiver ouvindo este vídeo, seja no Facebook, no YouTube ou nos grupos, esta palavra para a nossa meditação. Aqui em 2 Reis, capítulo 5, versículo 8 a seguir, onde diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há profeta em Israel. Glória a Deus, aleluia. Esta palavra aqui, meus amados, fala sobre a lepra no corpo de Naamã. Nós podemos ver que naquela época, quando uma pessoa ela era leprosa, quando uma pessoa passava por alguma enfermidade, como um fluxo de sangue, alguma coisa assim, a pessoa ela era isolada da sociedade, ela era afastada do meio das pessoas, do convívio das pessoas. Mas nós podemos ver aqui que Naamã, naquela época, quando ele ficou com aquela lepra, nós podemos ver que aquela lepra começou como uma ferida pequena e ela foi se expandindo no corpo de Naamã. Mas até ali, Naamã, ele conseguia esconder aquela lepra, aquela ferida, através das roupas dele. Ele andava com aquelas vestes, com aquelas roupas muito bonitas, e ninguém conseguia ver o que tinha por trás daquela veste de Naamã. Oh, glória a Deus, aleluia. E Naamã, ele não tinha sido distanciado da sociedade, ele continuava ali, frequentando os mesmos lugares, as pessoas do convívio, todo mundo ali querendo estar junto com Naamã, e Naamã leproso, com uma lepra que naquela época, quando existia isso, não poderia ficar no meio do povo. Tinha uma menina ali na casa de Naamã que ela conseguiu ver, porque muitos que estão dentro das nossas casas, eles sabem verdadeiramente como nós somos, quem nós somos, a forma que nós andamos, porque não tem como esconder algo dentro da nossa casa, no convívio com quem convive conosco. Lá fora nós podemos nos deparar e aparecer que é uma coisa e dentro de casa não tem como. Quem é da família, quem convive, sabe quem eu sou, sabe quem você é. E ali aquela menina viu que Naamã estava com aquela lepra, aquela ferida. Nós podemos ver que aquela ferida, no tempo de hoje, seria como uma AIDS, uma doença que começa pequena, mas ela vai se expandindo no corpo. E Naamã, ele sabia que chegaria uma hora que ele não poderia esconder. São como muitas coisas hoje em dia, às vezes uma pessoa faz algo errado, uma pessoa está fazendo algo errado e está tentando esconder, mas vai chegar um momento, vai chegar um dia que não vai ter como esconder mais. Porque aquela lepra, ela poderia começar a sair pelo pescoço, pela mão, e todo mundo iria ver aquilo. Mas quando aquela menina viu e disse para a senhora de Naamã, para a esposa de Naamã, que havia um profeta, havia um homem de Deus em uma cidade que poderia curá-lo através, de colocar a mão, de orar, de clamar, algo assim, e ele poderia ser curado. E logo aquela senhora falou para Naamã. Naamã foi até o rei, aonde ele convivia. Olha que povo hipócrita. Naamã leproso, o rei sabia, mas convivia. Mas se fosse um coitadinho, qualquer outra pessoa, era distanciado da sociedade. É como muitos nos dias de hoje. Muitos têm passado a mão na cabeça de A, de B, porque tem condição financeira, porque é pessoas que têm um convívio bom, e enquanto muitos coitados estão sendo rejeitados. Oh, Deus! E aquele Naamã, ele foi ali, o rei deu aquela carta e Naamã, ele foi ali. Naamã, ele foi ali levar esta carta, achando que quando ele levasse esta carta
para o rei lá de Israel, ele achou que ele chegando ali, entregando aquela carta, o rei de Israel iria falar: você está curado. Negativo, não era desta forma que o Senhor Jesus queria ter um encontro com Naamã, porque Naamã, ele era um homem orgulhoso, ele se achava. Naamã, se ele chegasse ali naquela cidade de Israel, ele achava que ele chegando ali, ele seria curado e seria muito fácil. Aquele rei, ele rasgou as vestes, porque ele disse: isso é uma afronta contra a minha pessoa, quem sou eu para poder te curar? Mas ali tinha um profeta, ali tinha um profeta ali que disse: manda vir até a mim. Eliseu era um profeta, um homem de Deus que não passava a mão na cabeça de ninguém, falava a verdade, fazia da forma que o pai queria que ele fizesse. Quando Naamã chegou até ali em Eliseu, Eliseu nem sequer foi lá atender Naamã, aquele homem que se achava o Todo-Poderoso. Eliseu, ele não foi lá atender Naamã. Sabe por quê, meus amados? Estou conjecturando pelos olhos da fé e entendendo a forma que Deus quer trabalhar com pessoas orgulhosas, com pessoas que se acham grande, com pessoas que se acham que pode fazer o que quer. Eliseu, ele nem sequer foi lá falar com Naamã. Eliseu mandou um mensageiro dizer para Naamã descer 7 vezes no rio. 7 vezes no rio para ser curado. No rio limpo? Não. No rio mais sujo que ali tinha, no Rio Jordão. Porque se Eliseu ele fosse ali e colocasse as mãos ali em Naamã, Naamã iria passar em várias cidades, em vários lugares, e ia dar honra para Eliseu. E a honra é para o Deus Todo-Poderoso. Quando nós colocamos as nossas mãos e pedimos para o papai curar, a honra e a glória para ele, nós somos somente um instrumento. E ali naquele momento Eliseu mandou que Naamã descesse 7 vezes lá no Rio Jordão. Mandou que o mensageiro falasse. Naamã, ele saiu dali indignado, ele saiu dali triste, decepcionado. Mas ainda assim, tinha pessoas do lado de Naamã e disse: nós já viemos até aqui, desça no Rio Jordão. E Naamã, ele desceu no Rio Jordão e foi curado. Ele foi curado pela fé dele? Não. Ele foi curado porque tinha uma pessoa do lado que falou para ele: desça, nós já estamos aqui, desça. E ele desceu. E quando ele desceu, que ele viu que verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, ele cura, não precisa impor as mãos. O nosso Deus é um Deus de longe, o nosso Deus é um Deus de perto. Ele faz o milagre acontecer. O que a irmã Elisângela quer dizer nesta noite para cada um de nós? Deus, ele trabalha no ego. Deus, ele trabalha no orgulho. Deus, ele quebra, ele tira tudo que não pertence a ele, tudo que não agrada a ele. Se verdadeiramente nós somos pessoas que queremos ter Deus nas nossas vidas, nós não podemos ter nada que não agrada a Deus. E Deus queria ter intimidade com Naamã. Deus queria ter um particular com Naamã. Por isso o Senhor marcou aquele dia. Aquela ferida de Naamã, ela iria sair pelo rosto, pelos braços, se Naamã não tivesse descido naquele Rio Jordão. É como muitos que estão aí, andando bem trajado, bem bonitinho dentro da igreja, andando por aí, como se nada tivesse acontecido. Mas a lepra está crescendo no corpo e ela vai começar a crescer e não vai ter como esconder. Oh, Deus de poder, Deus de glória, é tempo de conserto, é tempo de se consertar para que o Senhor Jesus possa operar cada vez mais nas vidas. Glória a Deus, somente até aqui. Ficam todos com a paz do Senhor Jesus.